Inicia-se neste momento a reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Compõe a mesa de abertura o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga, e o professor doutor Drauzio Varela. Com a palavra, o ministro Aloísio Correia da Veiga. Boa tarde a todos. Em nome de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que impossibilitada de estar presente nesse momento em razão de solenidade e compromisso em São Paulo, mas já está vindo para cá e chegará. E eu cumprimento o ministro Zé Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar, o ministro Brito Pereira, ambos presidentes do Tribunal Superior, e, sobretudo, o ministro Brito Pereira, presidente do meu tribunal. Cumprimento os meus colegas de Conselho Nacional de Justiça, que aqui estão presentes, conselheiro Daldice, conselheiro Schiffler, conselheiro Luciano e conselheiro Fernando Matos. A todos, aos senhores presentes, que sejam muito bem-vindos nessa reunião preparatória do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Nós vivemos um momento de grande transformação em toda a sociedade brasileira e o Poder Judiciário cada vez mais é chamado para estar presente nessas transformações, nesse momento, e responder com atualidade à provocação. Para a abertura, nós temos hoje a grata satisfação de ouvir a palestra do professor Drauzio Varela, a quem eu vou passar imediatamente a palavra, em razão do compromisso de Sua Excelência, e deixar de, naturalmente, fazer uma apresentação, porque, notório facto, não há necessidade de qualquer demonstração e prova. Por essa razão, eu passo a palavra ao professor Drauzio Varela. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu peço desculpas, eu tenho uma viagem para o exterior hoje à noite, um avião que sai de São Paulo. Então, realmente, ficou um pouco apertada a minha agenda hoje, que já não é das melhores. A doutora Carmen Lúcia, quando me convidou para fazer essa palestra, disse, olha, eu queria que o senhor fosse lá, falasse sobre saúde, eventualmente a sua experiência frequentando cadeias por tantos anos, com um assunto mais vago impossível. Quero começar falando da saúde no Brasil, sob a minha perspectiva pessoal. Eu me formei em 1967 pela Universidade de São Paulo. E, enquanto eu era estudante, o Brasil, nos anos 60, tinha uma mortalidade infantil altíssima, era de 120 para cada 1.000 nascidos vivos, portanto, uns 12% das crianças morriam no primeiro ano de vida. Nós tínhamos uma expectativa de vida muito baixa nessa época, andava aí em volta dos 50 anos, mais ou menos, e uma população basicamente jovem, crianças e adolescentes, na imensa maioria. Naquela época, a gente lia nos jornais, sexagenário atropelado na Avenida Paulista. Um homem, para chegar a 60 anos, era considerado um homem muito velho naquele tempo. E o Brasil lidava com problemas muito básicos de saúde pública, que era o saneamento básico, as casas de pau a pique, as lagoas de coceira no Nordeste. Então, nós tínhamos uma mortalidade muito alta pelas chamadas endemias rurais. O país era um país ainda, basicamente, um país do campo, e essas endemias rurais pareciam impossíveis de serem erradicadas. Os problemas de saúde pública eram todos nessa área. Eu não tive, na faculdade de medicina, nenhuma aula sobre obesidade, por exemplo. Nós todos, na clínica, os médicos que se formavam, independentemente da especialidade, tratavam de doentes hipertensos,
e de doentes com diabetes, porque havia um número muito pequeno de intervenções possíveis. Havia 2 ou 3 medicamentos para cada uma dessas doenças. Essa era a realidade do país. O Brasil teve um processo de urbanização muito rápido. Aqui o que aconteceu numa geração só levou várias gerações na Europa para essa migração ocorrer para as cidades. E o envelhecimento da nossa população foi muito rápido também. Ele aconteceu em metade do tempo que levou para acontecer na França, por exemplo. Nossa população envelheceu rápido e o perfil do brasileiro se modificou muito depressa. E nós tivemos muita dificuldade para nos adaptar a essa nova situação. Como era a medicina quando eu me formei 50 anos atrás? Como eram os pacientes dessa época? Você tinha 2 grupos de pacientes. Você tinha aqueles que tinham carteira assinada e, portanto, pertenciam ao antigo INAMPS, e os que não tinham carteira assinada. Os que não tinham carteira assinada eram considerados indigentes. Vinha carimbado no prontuário, no Hospital das Clínicas, indigente. O indigente era um personagem em relação ao qual ninguém tinha responsabilidade de nada. Eles eram tratados pela caridade pública, nas Santas Casas de Misericórdia, nos hospitais, nos poucos hospitais beneficentes que existiam espalhados pelo país. Aí veio 1988 e nós escrevemos na Constituição: saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Foi o único país com mais de 100 milhões de habitantes, até hoje, que ousou oferecer saúde gratuita para toda a população. Não há outro exemplo no mundo. Diz, a Inglaterra tem um serviço maravilhoso. Mas é um país bem menor que o nosso. A França, a Alemanha, todos são. Mais de 100 milhões de habitantes, nenhum país no mundo. Eu detesto esse slogan, porque acho que é demagógico. Saúde é um direito do cidadão, dever do Estado? Não. Saúde é um dever do cidadão, em primeiro lugar. O cidadão é que tem que cuidar da sua própria saúde. E aí, quando ele não consegue evitar determinadas doenças, se ele não tem condições, aí sim entra o papel do Estado. Colocando dessa maneira, você tira a responsabilidade, você infantiliza o cidadão, tira dele a responsabilidade de cuidar da própria saúde. E nós criamos esse sistema, o SUS, que tem uma péssima fama junto à população geral. Se você perguntar para o homem médio que passa pela rua o que ele acha do SUS, ele fala, o SUS é uma vergonha, as pessoas ficam ali, aquele pronto-socorro lotado de gente, macas, todo mundo reclamando que demora muito para ser atendido. Essa é a imagem. E, na verdade, o SUS tem programas maravilhosos. Nós temos o maior programa de vacinações gratuitas do mundo. Não há nenhum outro comparável ao nosso. Temos o maior programa de transplantes de órgãos, gratuito, do mundo inteiro. Qualquer um dos presentes aqui, se precisar amanhã de um transplante hepático, faz pelo SUS, gratuitamente. Nós temos o Programa Brasileiro de AIDS, revolucionou o tratamento da AIDS, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 1995, nós tínhamos a mesma prevalência do HIV no Brasil do que a África do Sul. Nós começamos a distribuir medicação gratuitamente. A África do Sul não fez isso. Hoje, na África do Sul, são 10% da população inteira do país é HIV positiva. 10%. Se nós tivéssemos 10% dos nossos adultos infectados pelo HIV do Brasil, nós teríamos 17, 18 milhões de HIV positivos. E, na verdade, nós temos 800 e poucos mil. É um número grande ainda, mas incomparavelmente menor. Nós temos serviços que o SUS oferece que ninguém sabe que são oferecidos por ele. Qualquer pessoa que saia daqui e seja atropelada, aparece o resgate em 10 minutos. O resgate é o SUS chegando ali na linha de frente. Nós temos todo o sistema de controle da qualidade do sangue, é feito pelos hemocentros, que são do SUS.
Então, posso fazer uma transfusão de sangue nos melhores hospitais do país, eu não tenho ideia de que é o SUS que está garantindo a qualidade de sangue. E nós temos um dos programas que é considerado um dos 10 melhores programas de saúde pública do mundo. A opinião não é minha, é da Organização Mundial da Saúde, que é o programa que hoje é chamado de Estratégia da Família, e que anteriormente era chamado de Programa de Saúde da Família, que é o programa que você manda equipes que vão nas casas das pessoas. Isso pode ser uma grande solução para o nosso sistema de saúde, se essas equipes tiverem recursos suficientes para poder atingir a população inteira. Hoje o programa atinge mais ou menos 65% da população brasileira. E é um programa perfeito, porque você pega alguém da cidade, alguém do local, da comunidade, coloca essa pessoa como agente de saúde, ele conhece a vizinhança e vai de casa em casa vendo os problemas quais são. Mede pressão, faz os controles. Quando surge um problema um pouco mais sério, ele entra em contato com a enfermeira do grupo, com o auxiliar de enfermagem, e o médico fica por trás, dando a retaguarda toda. Esse programa eu acho que esse sim é um programa que pode ter um enorme impacto quando essas equipes estiverem mais organizadas e as prefeituras receberem os recursos para poder criar novas equipes e atingir a população inteira. Porque não basta também você saber a natureza do problema se você depois não pode encaminhar, você não sabe para onde encaminhar a pessoa. Você diz, olha, você está com a pressão muito alta e você vai ter que ir para onde? Não é? Esse é o problema básico da saúde no Brasil, da saúde pública brasileira. É você organizar a atenção básica, porque a atenção básica é o mais difícil, é ali que nós seguramos os problemas todos que são de resolução fácil, é aí que nós vamos fazer a prevenção. De que nós morremos hoje no Brasil? Nós morremos de doenças cardiovasculares e de câncer, e de violência urbana, é a terceira causa. Então, são essas causas que têm que ser atacadas. Quantos daqui têm parentes com diabetes? Levante a mão, por favor, segura um pouquinho para os que estão na frente poderem olhar. E quantos têm parentes com pressão alta? Parece que eu perguntei quem quer aceitar Jesus, né? Para todo mundo. Essas doenças são tão comuns que você encontra um amigo na rua e diz, como é que está sua mãe? Está ótima, aquele jeitinho dela, está diabetes, meio descompensado, pressão. Outro fala, está ótima, está péssima. Liga para casa, às vezes morreu, você não está nem sabendo ainda. São doenças gravíssimas, que evoluem com complicações não só graves, como muito difícil de tratar, insuficiência renal, que leva às diálises, ataques cardíacos, derrames cerebrais, cegueira, amputação de membros, são doenças de altíssima complexidade, e essas são as doenças que nós temos que enfrentar. Aquelas do tempo que eu era estudante, doença de Chagas, quistossomose, malária, ainda existem no Brasil, algumas delas é uma vergonha que ainda persistam, mas elas não têm esse impacto das doenças crônico-degenerativas que nós estamos enfrentando atualmente. 52% dos adultos brasileiros estão acima do peso, ou são obesos, 52%. E obesidade é uma doença de base que vai provocar outras complicações. E nós temos que lidar com elas antes que elas aconteçam, porque esse é o objetivo fundamental da saúde pública. Eu nunca imaginei, 50 anos atrás, que a principal mensagem de saúde pública fosse não dá para passar o dia inteiro sentados, comendo tudo que nos oferecem. Esse é o problema da sociedade atual, ninguém mais anda. Você convencer a população a andar é a coisa mais difícil do mundo. Eu sou oncologista, trato de mulheres com câncer de mama. Você pega uma moça que aparece com câncer de mama, que precisa de quimioterapia, radioterapia, ela faz, passa mal, cai o cabelo, faz radioterapia, mas com um rigor, segue toda a programação.
Quando acaba tudo, você diz para ela, olha, se você andar 30, 40 minutos todos os dias, você reduz a chance de morrer de câncer de mama em 30%. 30% é mais ou menos o impacto da quimioterapia, pois elas fazem o tratamento, perdem o cabelo, todo o rigor no tratamento e ninguém anda 30 minutos por dia. É muito difícil você conseguir colocar hábitos saudáveis na população geral. Quantos daqui andam 30 a 40 minutos, 5 vezes por semana? Sejam honestos, por favor. Segure a mão no ar para os outros verem a vergonha que vocês estão passando aqui. Cabimento uma coisa dessa? Uma plateia altamente selecionada aqui, todos com curso universitário completo, vários dos senhores com pós-graduação, doutoramento, etc., e não andam. Se eu perguntasse se exercício faz bem, todo mundo diria que sim, não é? Todo mundo. Mas, na verdade, na hora de fazer, ninguém faz. E ninguém faz por quê? Eu acho que quando nós temos um comportamento humano que é repetitivo nesse sentido todo, deve haver alguma razão biológica para ele, porque não é possível, né? Todo mundo sabe que faz bem. Quando a gente pratica exercício, a gente se sente bem. A gente se sente bem. Você acha que bem-estar que me deu. E por que a gente não faz? Não faz, sabe por quê? Porque é contra a natureza humana. Nenhum animal desperdiça energia. Nenhum animal. Os animais gastam energia em 3 situações: atrás de comida, atrás de sexo ou para fugir de predadores. Com essas 3 necessidades satisfeitas, ele fica parado, ele não se move. Nós, tendo as 3 necessidades satisfeitas, fazemos o mesmo. Esse é o drive evolutivo, são 6 milhões de anos, a partir dos primeiros hominídeos que vieram dar ao Homo sapiens. Então, quando eu levanto de manhã para fazer exercício, cai nos meus ombros esses 6 milhões de anos de evolução. Digo, não levanta não, descansa um pouco mais. Não vai sair correndo, lê o jornal, toma café sossegado. Para quebrar essa pressão ecológica em cima do corpo humano é muito difícil na prática, muito difícil. E aí você fica numa situação como médico, que você diz, como é que eu convenço essa pessoa de que ela tem que fazer exercício? Primeiro, precisa dar o exemplo. Eu lembro que quando eu era fumante, eu trabalhava no Hospital do Câncer de São Paulo e eu dizia para os meus dentes, o senhor precisa parar de fumar. E eu via que eles olhavam para o meu bolso e eu com um maço de cigarro ali no bolso. E foi um olhar desses que me fez tomar a decisão de parar de fumar, porque isso é muita falta de vergonha, eu aconselhar uma pessoa a ficar livre de uma droga da qual eu sou dependente, não é? Então, nós temos que ter o médico tem que dar o exemplo primeiro. Eu vejo meus colegas são sedentários na imensa maioria. Como é que eu sendo sedentário, eu convenço uma pessoa a se movimentar? Nós precisamos ter essas campanhas, essa ação da saúde pública, a ação da informação, que é muito importante para tentar evitar quais são os problemas futuros, porque depois vai ficar muito caro tratar dessa gente e não vai haver dinheiro para isso. Não é... Olha, deixa eu explicar claramente. O Brasil investe pouco em saúde. Nós investimos 8,9% do nosso PIB. Mas, quando você vai... Quanto disso vai para a saúde mesmo, dá uns 3,8%. Nós estamos errados, é pouco dinheiro, nós precisamos de mais dinheiro. Mas não é com dinheiro que se resolve o problema da saúde pública. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Os americanos investem em saúde pública 18%, em saúde de um modo geral, 18% do produto nacional bruto deles. O produto nacional bruto americano é de 19 trilhões de dólares. 18% disso vai dar mais de 3 trilhões, 3,4 trilhões de dólares, 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. Para justificar um investimento dessa ordem, quanto devia viver o americano médio? Acho que uns 110 anos, não é? Para justificar tanto dinheiro assim na saúde. Eles vivem, em média,
míseros 78 anos. Digo míseros porque nós vivemos 76 no Brasil com esse investimentozinho de nada. Eles usam o nosso PIB inteiro na saúde e têm uma expectativa de vida tão baixa. E o pior, caindo. O cálculo nos Estados Unidos, a expectativa de vida cai mês a mês no país. O cálculo é que a geração que está nascendo hoje vai viver menos do que a geração dos seus pais, pela primeira vez na história americana. Então, não é com dinheiro que a gente resolve o problema. Se você tem uma população que desenvolve problemas sérios de saúde e graves de saúde, você não tem como pagar isso tudo, não há dinheiro que chegue. E você conversa com os americanos, se queixam de falta de recursos, investindo toda essa fábula de dinheiro. O objetivo, a saúde pública tem que estar voltada ali, para a educação básica, nas escolas, tem que estar voltada para a prevenção, obrigatoriamente. Porque, senão, nós não vamos ter saúde no Brasil, não é só no SUS, não. Nós não vamos ter saúde na saúde suplementar. Como é que surgiu a saúde suplementar no Brasil? Ela surgiu no ABC ali, aquelas Santo André, São Bernardo, São Caetano, ali na periferia de São Paulo. Tinha a indústria automobilística, foi montada lá nos anos 50, e os operários, quando se acidentavam, quando tinham algum problema de saúde, tinham que se deslocar até São Paulo para ter um atendimento decente. E aí a própria indústria começou a criar o que foram os primeiros planos de saúde para dar atendimento e resolver os problemas circunstanciais. E, a partir daí, nós começamos a ter planos de saúde no país. Como viviam essas operadoras todas? Eles não viviam do negócio financeiro, não era saúde o problema. Tinha um tratamento que custava 100, 200, 300, numa época de inflação, não fazia a menor diferença. O que fazia diferença era o prazo para poder pagar esses 100, 200, 300. Não vamos esquecer que a gente chegou a ter 40%, até 80% de inflação ao mês. Então, não houve nenhuma preocupação com a eficiência da saúde suplementar. Quando acabou a inflação, as coisas ficaram mais complicadas para os lados deles. Alguns fizeram fortunas nessa época. Depois ficou mais complicado, porque aí o custo do tratamento começou a ter que ser ajustado dentro de uma lógica econômica razoável. E aí os planos começaram a perder o terreno no aspecto financeiro. Por quê? Porque a inflação do atendimento médico é diferente, ocorre de uma forma diferente das outras categorias econômicas. Normalmente, quando você tem os avanços tecnológicos, barateia o produto final. Só lembrar quanto custava um computador quando eles surgiram. Na saúde é o contrário. O avanço tecnológico encarece o sistema. Não existia ressonância magnética. Passou a existir, ficou mais caro o atendimento. Não existia PET, CT, passou a existir, encareceu. E, de um lado, nós criamos um sistema em que os médicos não têm nenhuma responsabilidade com o custo do tratamento. A quantidade de exames que os médicos pedem é absurda. E se criou na população a ideia de que, fazendo exames, nós temos mais saúde. Fazendo exames, nós vamos descobrir quais são os problemas de saúde. Posso lhes garantir, com 50 anos de profissão, que não é verdade. A semana passada ainda peguei uma doente que tinha feito uns exames que nem fui eu que pedi, tinha sido um outro médico que tinha pedido, mas ela me pediu, por favor, para olhar os resultados, que ela estava um pouco preocupada. Eu estava no aeroporto, que é praticamente o lugar onde eu vivo, e peguei o celular, entrei no site do Sírio-Libanês, peguei os resultados. Quando eu comecei a olhar, falei, eu vou perder o avião. Ela tinha 52 exames pedidos, todos absolutamente normais. Eu vejo esses check-ups que são feitos nas empresas, você vai lá, faz um monte de exame, quando eu olho esses doentes, eu fico até... Quando vai terminar essa consulta? Porque vem com um bloco de exames enormes. Para que serve aquilo tudo? Nada, para nada. Nós temos algumas avaliações que são necessárias, mas são meia dúzia delas.
Então você vai, faz o seu check-up, está tudo ótimo com você, você fala, puxa, meus exames estão todos muito bons. E daí? As pessoas morrem com exames normais também. Os exames estão bons, você é sedentário, você fuma, você bebe mais do que devia. O que interessa se os seus exames estão bons? Você está levando uma vida prejudicial, um estilo de vida que vai te levar, vai te criar problemas sérios, a curto ou médio prazo. E você fica com essa falsa sensação de que fazendo os exames todos as coisas estão correndo bem para você. Os médicos não têm noção do custo desses exames. E pedem isso não só na saúde suplementar, pedem pelo SUS. E aí fica aquele mundo de exames que o doente precisa fazer. Quando ele tem muita dificuldade para conseguir, ele acaba indo pela justiça e aí cai na mão dos senhores decidir se aquilo é necessário ou não é necessário. Nós entramos nessa coisa da judicialização da saúde, que provavelmente os senhores conhecem mais do que eu, mas que é um absurdo. A medicina não é para ser decidida pelo juiz, nós temos que ter equipes que façam isso. A Inglaterra é um exemplo típico, eles têm o NICE, que é um órgão formado por especialistas, alguns fazem parte permanente do corpo de profissionais do NICE, outros são chamados da universidade para opinar, e economistas que vão analisar o custo e o benefício desses exames. E quando o NICE chega à conclusão de que o custo e benefício não justifica, não há o que discutir mais. Você não pode entrar na justiça, porque o juiz vai dizer, não, mas se o NICE não aprovou, a regra do jogo é essa, está resolvido. Nós precisamos urgentemente de câmaras que possam definir quais são, de órgãos que possam definir o que nós vamos dar e o que não deve ser dado. Não dá para dar tudo para todo mundo, e essa é uma outra consequência do saúde, é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Parece que o Estado tem que resolver todos os problemas que aparecem, custe o que custar. Não é verdade. O Estado não tem essa obrigação e nem pode se propor, porque aí, com isso, se age de uma forma muito injusta. Você dá muito para um em detrimento de dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que não têm acesso à saúde mínima. Nós, na saúde pública, temos que fazer o quê? Nós temos que organizar a saúde básica. O sistema básico tem que funcionar bem, porque ali você resolve 90% dos problemas, às vezes até mais. Eu atendo em cadeias há 29 anos. Vou um dia por semana, nada de especial. Vou um dia por semana, fico lá tendo 30, 40 pessoas, vou embora. Eu resolvo mais de 90% dos problemas. Tem uns 10% aí que eu não tem jeito, aí precisaria de exames mais especializados, precisaria de uma assistência um pouco mais sofisticada. Mas 90% dos problemas você resolve de cara. Porque começa a ter problemas, você vai, resolve, trata, dá medicação, não precisa de exames de laboratório, não precisa de nada. Eu faço medicina lá, moda antiga. Eu examino os doentes, não adianta pedir exame, porque até colherem, e sabe lá se vão chegar esses resultados, não adianta, não dá para contar com eles. Ainda assim, você consegue resolver a maioria dos casos. Esse tipo de assistência básica, nós temos que lidar com ela, e essa é que tem que ser fortalecida. Mas o que acontece na prática? Na prática, acontece o seguinte, nos 5 últimos anos, o Brasil teve 6 ministros da saúde, em 5 anos. Média de permanência, já fiz o cálculo uma vez, dá 10,4 meses no cargo. Dá para ter um programa de saúde pública para uma pessoa que fica 10 meses no cargo? E ainda se você dissesse, não, mas são grandes sanitaristas que são escolhidos para o Ministério da Saúde, não é verdade. Atualmente o Ministério da Saúde é cota do PP. O ministro anterior saiu para disputar as eleições e foram buscar quem para dirigir o Ministério da Saúde? O presidente da Caixa Econômica Federal. Tiraram esse senhor do Ministério da Saúde, eu nem o conheço, não tenho ideia de nada, não sei nada da vida dele, não estou falando mal dele, falando mal do sistema. Tiraram esse senhor da Caixa Econômica Federal e puseram no Ministério da Saúde. Qual é a congruência? Onde é que essas duas áreas
sofrem intersecção. O Ministério da Saúde com a presidência da Caixa Econômica Federal. Esse é o sistema no Brasil. Se isso acontecesse na Alemanha ou na França, o ministro da Saúde é nomeado, ele leva lá 3 ou 4 auxiliares e o sistema, os técnicos todos, continuam, porque o sistema não pode parar, não pode haver solução de continuidade. Aqui entra o ministro da Saúde, ele tem dezenas de cargos de confiança, ele troca os diretores de hospitais, troca os diretores de autarquias, ele faz uma revolução, no mau sentido, no sistema público todo. E aí ele fica 10 meses e é trocado por um outro do mesmo partido, usando a mesma lógica. E as pessoas que ele leva e as pessoas que ele escolhe não são escolhidas pelo saber técnico. As pessoas que ele leva são pessoas escolhidas politicamente. Qual a empresa que sobreviveria se a cada 10 meses trocasse todos os diretores, todos os gerentes, e que usasse como critério o critério político e não a competência? Nenhuma empresa sobreviveria assim. Então, você tem pouco dinheiro aplicado na saúde, menos do que o que seria necessário. E esse pouco é mal aplicado, ainda é mal baratado nessa desorganização toda do sistema. Como é que a gente pode resolver isso? Acho que, primeiro, a sociedade tem que pressionar, não pode aceitar. Eu não acho que o ministro da Saúde tenha que ser um médico, de jeito nenhum. Eu acho que nós tivemos excelentes ministros que não eram médicos. Mas você não pode ter pessoas que sejam estranhas à área, que não entendam absolutamente nada do que está sendo, do que precisa ser feito. Eu acho que você não precisa ter médicos, você não pode ter médicos pelo simples fato de ter o diploma de medicina. Eles têm que entender de saúde pública, eles têm que entender de administração pública, porque uma coisa é você ter ideias, outra coisa é colocar essas ideias em prática num sistema burocratizado, como é o sistema público no Brasil, né? Ou a gente age assim, impedindo que as pessoas fiquem doentes, ou nós vamos ter um sistema absolutamente desigual. Eu acho que no Brasil, quem tem condição financeira deve se entender com a medicina privada. Toda vez que eu falo isso, os sanitaristas mais radicais dizem que eu estou completamente errado. Alguns se referem a mim até com mais agressividade. A argumentação deles tem um certo sentido. E o sentido qual é? Eu desconto no meu imposto de renda todos os gastos com saúde. Esses gastos são ilimitados. Então, na verdade, o que o governo está fazendo, ele está fazendo uma renúncia fiscal, pessoal, né? Eu não desconto no imposto de renda, eu faço um abatimento importante. As empresas também colocam, elas investem nos planos de saúde, fazem planos de saúde e têm benefícios por isso. Eles acham que se todo esse dinheiro fosse levado para o SUS, nós teríamos condições melhores, talvez o SUS não vivesse nessa penúria permanente. Eu acho que está certo isso, é um raciocínio perfeito, mas isso é uma questão que tem que ser definida. Se o sistema é injusto, perfeito, vamos acabar com esses descontos. Você gastou em saúde, você paga imposto normalmente, poderia ter sido atendido pelo SUS e não foi. Mas ainda assim, ainda que essas vantagens desapareçam, eu sou contra você, num país com tanta desigualdade como o Brasil, eu sou contra as pessoas que já são beneficiadas no país de uma forma absurda, porque qualquer pessoa de classe média alta no Brasil vive em condições superiores a de pessoas ricas fora do Brasil. Eu sou contra você ainda usar a saúde pública por 2 razões. Primeiro, porque a diferença entre o seu salário e o salário dos outros é enorme, primeiro ponto. Segundo ponto, se você pega as pessoas mais influentes do Brasil, elas estão nessa classe dos mais ricos, classe dos mais privilegiados. Você acha que ela vai ser tratada em igualdade de condições contra o outro que mora na periferia de qualquer cidade brasileira? É evidente que não, elas vão ser tratadas preferencialmente, e isso é injusto. Eu tive um paciente uma vez que me trouxe os exames, um grande fazendeiro, plantador de soja no Mato Grosso, um dos maiores produtores brasileiros, me trouxe os exames feitos na cidade dele,
e com o nome de um outro médico. Ele falou, doutor, o senhor não se importa? Eu pedi para um amigo que é médico fazer o pedido, porque eu posso fazer pelo SUS na minha cidade. Tem sentido uma coisa dessas? Tem sentido? Os mais radicais dizem, não, tem que ser todo mundo ter direito, porque aí você melhora o SUS. Tudo bem, mas não é que você melhora, você pode melhorar, é evidente, mas esses vão ter preferência no atendimento, já são privilegiados socialmente e ainda vão ter preferência no atendimento porque conhecem mais pessoas, porque têm mais contatos sociais. Eu acho que, na verdade, quem tem condições se entenda com a iniciativa privada, faça um plano de saúde, se organiza e vamos deixar o SUS para aqueles que realmente precisam do SUS. Nós temos na periferia das cidades brasileiras, eu, por razões de trabalho, gravo sempre nas periferias, porque eu acho que a informação na televisão deve ser para aquelas pessoas, então tem que estar no local onde elas vivem, para você ter uma certa afinidade. Se eu ponho uma mulher de classe média alta lavando a mão numa pia de mármore e tirando o anel de brilhante, a outra que lava a mão no tanque de casa vai dizer, bom, se eu tivesse uma pia dessa, eu lavava a minha mão também. Então, tem que mostrar a que lava a mão no tanque, com qualquer sabão, com sabão que lava a roupa, porque aí você tem uma identificação. Como é a periferia das cidades brasileiras hoje? A periferia das cidades brasileiras hoje não tem homem dentro de casa, só tem mulheres. O exemplo típico é a mulher de meia idade, parece muito mais velha do que ela realmente é, 2 filhas, 3, 4 crianças. Ela foi abandonada pelo marido ou não teve marido e as filhas estão exatamente na mesma situação. Nós temos um problema no Brasil de natalidade nas camadas mais pobres da nossa população, que é vergonhoso, é vergonhoso. Você pega as mulheres aqui presentes, no nível universitário, média de filhos por mulher, 1,1. 1,1 filho por mulher. Pega as mulheres que não conseguiram completar os 4 primeiros anos das escolas, ou que são analfabetas. Média de filho, mais de 4 filhos. Nós temos, quando a gente analisa a natalidade brasileira, a gente pega o valor médio, já é 1,8 filho por mulher. Beleza. Nós precisamos de 2,2 para manter a população constante. Temos 1,8, estamos abaixo do nível de reposição populacional. Só que essa natalidade é muito desigual. Eu estou aqui na presença de mulheres que não engravidaram aos 14 anos. Eu, na penitenciária onde eu trabalho, quando eu pego uma menina com 25 anos que não teve filhos, ou ela é infértil ou é gay. Porque se ela for heterossexual e fértil, ela tem 2, 3 filhos aos 25 anos. Eu tenho uma menina lá que atendia umas 3 semanas atrás, que disse, doutor Drauzio, estou tão feliz, nasceu meu neto. Eu falei, não diga, quantos anos você tem, minha filha? 28, estou velha já. 28 anos, ela era avó. E depois vi uma outra que tinha 40 anos cravados e 3 bisnetos. Essa é a situação da periferia da cidade. Qual é o primeiro sinal que você chegou na periferia de uma cidade brasileira? Qualquer uma. Casa sem reboco, aquela fiação toda enovelada nos postes e criançada na rua. Nós estamos juntando aí um mundo de crianças nessa periferia que preenche totalmente os fatores de risco para a violência urbana. Quais são os fatores de risco? Bom, violência urbana é uma doença multifatorial, tem muitos fatores, mas há 3 que foram bem estudados, que é, primeiro, uma primeira infância sem carinho ou submetida à violência. Uma segunda infância, uma adolescência sem limites, sem exemplos a ser seguidos. E o terceiro fator, convivência com pares envolvidos com a violência. Se você pega esses 3 fatores, isso aí está em todas as periferias de todas as cidades, é até assustador como a violência não é tão grande assim. Não é tão grande, porque você poderia ter muito mais crianças envolvidas na violência. Essa é a realidade do Brasil hoje.
E aí a gente se choca com a violência urbana. Essa violência urbana que nós enfrentamos, nós da classe média enfrentamos, é brincadeira de criança perto da violência em que vivem aqueles mais pobres que estão na periferia das cidades. Esses sim é que estão em contato com aquela violência diária, brutal, antidemocrática, cidadãos de segunda categoria que não têm direito às liberdades mínimas que nós desfrutamos. Eu vejo nas cadeias, hoje acontece o quê? Você tem uma criançada na periferia, formadas em lares desfeitos ou em lares que nunca se formaram. Não tem exemplos em volta. E aí eles frequentam uma escola que não consegue lhes despertar o interesse e param de estudar. As meninas, aos 14 anos, quando engravidam, param de estudar, porque como é que ela vai contratar uma babá para poder ir para a escola? Param de estudar, comprometem o futuro delas e o da criança também. Essa criançada, num mundo como esse, com a economia do século XXI, não tem chance nenhuma no mercado de trabalho, nenhuma. A gente diz o desemprego brasileiro é da ordem de 12%, 13%. Tudo bem, mas pega a população de 18 a 25 anos de idade, é de 25%, de cada 4, um está desempregado, e os outros, muitos deles, subempregados. Qual é a única chance de uma pessoa nessas condições mudar de vida, ganhar mais dinheiro, poder fazer as coisas que os jovens gostam de fazer? Qual é a única chance? É o tráfico. É o tráfico. É o único jeito de melhorar de vida, porque a sociedade não consegue oferecer uma opção melhor do que o tráfico. E aí depois prende e faz o que com eles? Joga nas cadeias. Eu acho que todo juiz que fica encarregado de distribuir penas nos processos tinha que conhecer as cadeias para onde ele manda as pessoas, porque precisa ter uma ideia do castigo que é. Eu pego lá na penitenciária, é um tipo de crime, que os juízes aqui que trabalham com crime sabem que os criminosos nunca dizem o crime que cometeram, eles vão pelo artigo do Código Penal, né? Então, tem um tipo de crime que chama 33 portaria. Então, eu pergunto para a moça, por que você veio para cá? 33 portaria. São essas meninas que levam droga para dentro da cadeia. Elas acondicionam essa droga, em geral, colocam dentro da vagina e levam para dentro da cadeia. Levam para o namorado, para o pai, para o avô, e às vezes levam para fazer comércio mesmo, para ganhar dinheiro. Muito bem. Os juízes, pelo menos em São Paulo, dão 4 anos de cadeia, porque essa moça cai ali na portaria, ela é levada para a delegacia, lavrado flagrante, depois vai para a cadeia e fica aguardando julgamento. Ela já não volta para casa naquele dia, e ela tem filhos, já largou as crianças. Aí uma vizinha pega uma criança, avisa a família, aí vem uma prima do interior, leva a criança para lá, a mãe fica com mais um. Espalhou, acabou aquela família, espalhou os filhos, espalhou os irmãos, provavelmente alguns nunca mais vão se ver a partir daí. Quem é que ganha o quê com isso? A sociedade ganha alguma coisa? Qual é o impacto no total do tráfico, a quantidade que cabe na vagina de uma mulher? A mulher ganha alguma coisa? Não, ninguém ganha nada com esse tipo de atitude. E o preso que está lá, que pediu para levar droga, arranja outra para fazer o mesmo trabalho em seguida. Quer dizer, nós não atacamos o tráfico, não atacamos... Nós criamos uma situação que vai só agravando os problemas todos. Não é possível que isso não tenha uma solução administrativa, sei lá qual, mas tem que existir uma solução administrativa. A gente ficar prendendo, nós vamos resolver o quê dessa maneira? Vamos resolver. Olha, quando eu cheguei no sistema, 1989, no Carandiru, 89, o Brasil tinha 90 mil presos. Hoje, conversando com o doutor Márcio, ninguém sabe direito quantos presos existem no Brasil. Mas parece que pelo menos 600 mil presos nós temos, não é, doutor Márcio? Pelo menos 600 mil, provavelmente mais do que isso até. Muito bom. Não é que nós não prendemos, quando dizemos para o Brasil não prende ninguém. Não, nós estamos prendendo muito mais. Muito mais. Em relação a 89, pelo menos 7 vezes mais presos. E nós diminuímos a violência nas cidades brasileiras? Não, pelo contrário, a violência só aumentou.
O que acontece com esses presos que a gente joga no sistema? Olha, o Estado de São Paulo, isso que eu vou dizer são dados que o doutor Lorival Gomes, que é o secretário de Administração Penitenciária do Estado, me deu 15, 20 dias atrás. O Estado de São Paulo, que tem o sistema penitenciário mais completo do Brasil, tem falta de 84 mil vagas. 84 mil. Muito bem. Vamos por aí, os especialistas dizem que uma cadeia não deve conter mais do que 700, 800 presos, senão o Estado perde o controle. Vamos por 1.000. Faltam 84 cadeias para acabar com a superlotação no Estado de São Paulo. Para pôr uma cadeia em pé, o gasto médio é de 50 milhões. Para pôr em pé, não para funcionar, para deixar o prédio em condições de ser habitado. 50 milhões vezes 84 dá 4 bilhões e 200 milhões. Só para acabar com a superlotação. No Estado de São Paulo, se você desconta dos que são presos diariamente, aqueles que são soltos, que são libertados ou vão para semiaberto, sobram 28 por dia dentro do sistema. Portanto, 840 no mês, mais uma cadeia por mês. Então, nós teríamos que construir 42 cadeias, e mais uma por mês, e pôr tudo isso para funcionar, com funcionários, com alimentação, assistência médica, segurança, com tudo, para acabar com a superlotação. Como é possível? De onde vai vir esse dinheiro? Aí você dissesse, não, eu tiro o dinheiro da educação, da saúde, tudo bem, ponho lá, mas não para. Tem que continuar aprendendo e tem que continuar construindo para albergar aqueles que estão sendo presos. Não tem saída. Ou a gente começa a encontrar alternativas para o aprisionamento, mesmo que a gente não concorde com elas, mas não tem saída. Toda vez que falam de maioridade penal, eu não digo que sou contra, não. Acho que o menino de 17 anos que mata alguém sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas eu sou contra colocar esse menino em cadeia de adulto, porque o que vai acontecer com ele? Ele vai alimentar o crime organizado, é o que está acontecendo hoje, da gente pegar esses jovens que às vezes cometeram pequenos crimes e jogando na cadeia com os mais velhos, porque ele vai ser cooptado pelos mais velhos com argumentos muito fortes. Primeiro deles, olha, a partir do momento que você entra para o comando, você tem proteção do grupo. Um argumento forte. Eu chegasse aos 18, 19 anos numa cadeia com aqueles homens, tudo bandido, eu ia querer ter alguma proteção. O Estado não me dá essa proteção. Como é que você vai proteger uma cela com 20 pessoas? Você vai proteger alguém lá dentro? Lógico que não. Eu ganho proteção. Minha mãe ou minha esposa, muitos são casados já nessa idade, passa a receber uma não é bolsa, como chama isso? Uma cesta básica. Uma cesta básica todos os meses. Se eu estou numa cadeia do interior, a minha mãe ganha o transporte para ir me visitar. Além do que, minha família vai ser respeitada na minha comunidade. Ninguém vai mexer com a minha irmã quando passa pela rua. É muito tentador. É muito tentador. Por isso é que nós temos, só no Estado de São Paulo, ligados ao PCC, nós temos 18 mil pessoas. E provavelmente 12 mil pelo resto do país. E você, para implantar a PCC em qualquer lugar, não precisa de jeito nenhum de um grande número, não precisa de maioria. O PCC é uma ideologia que as outras facções espalhadas pelo país inteiro estão adotando também, cada uma da sua maneira. É uma ideologia. 3, 4 pessoas espalham o PCC pela cadeia. Muito dessa disseminação do crime organizado veio das prisões federais, porque você tira o preso de São Paulo, coloca ele em contato com outro do Ceará, com outro do Rio Grande do Sul, pessoas que não iam se encontrar nunca, se encontram nesses locais, e aí conseguem estabelecer essas regras que eles estabelecem. Eu acompanho esse movimento desde 1989, eu vi nascer o PCC em São Paulo, na esteira do massacre da detenção, do massacre do Carandiru. As cadeias hoje de São Paulo têm uma realidade que é completamente diferente daquelas.
Eu perdi a conta de quantos óbitos eu constatei no Carandiru em 13 anos, de presos esfaqueados e enforcados dentro da cadeia. Perdi a conta, mais de 100 com certeza absoluta. Quantas mortes eu vi nos últimos 12 anos na penitenciária feminina? Nenhuma. Acabaram com as mortes. Conseguiram a proeza de acabar com o crack dentro da cadeia. O Carandiru chegou uma época que todo mundo fumava crack. Quando eu perguntava para um preso se fumava ou não, ele dizia que não, eu achava que ele estava mentindo. E acho que acertei mais do que errei. Acabou, não existe mais. Lei do crime não é igual às nossas, a lei do crime é feita para funcionar. E isso tem a ver com a redução do espaço físico. Isso é um fenômeno muito interessante, por qual a gente não para pensar. A gente acha que a redução do espaço físico aumenta a violência. Isso vale para ratos, aquela célebre experiência da gaiola comportamental. Para roedores, tudo bem, mas para primatas não serve. Os primatas o que fazem? Quando você restringe o espaço, a violência diminui. Porque eu aqui na rua bato num outro que é mais fraco, na cadeia, se eu faço isso, uma hora eu vou dormir, posso morrer. Então, quando você cria uma situação de aglomeração, você tem que estabelecer novas leis. E essas leis têm que ser fortes, elas têm que ter punições muito claras e, um detalhe, imediatas. Por que não funciona a pena de morte em nenhum país em que ela foi adotada? A pena de morte não combate a violência. Não funciona porque eu mato a minha esposa hoje e daqui a 20 anos, se eu estiver vivo ainda, é que eu vou ser executado, quando ninguém mais lembra do crime. A pena de morte decretada pelo crime é imediata. Você errou hoje, você morre hoje, ou amanhã, se você tiver sorte. E aí sim tem uma finalidade didática, né? Aí as pessoas ficam com medo. Então, e você, para isso, tem que criar um código penal que não pode ser escrito, porque não tem sentido escrevê-lo, e esse Código Penal prevê todos os acontecimentos no interior da cadeia. E, para mim, isso é um mistério. Por exemplo, é um dia de visita. Eu posso ficar com o botão de cima da camisa aberto? Posso, não tem problema nenhum. O segundo, não. Mas não está escrito que eu não posso abrir o segundo botão? Não pode. Mas não posso por quê? Porque está errado. E por que está errado? Porque está errado. As leis não têm essa zona cinzenta que faz os senhores perderem o sono durante a noite. As leis são, o branco é branco, o preto é preto, e acabou, tem o certo e tem o errado, e aquela situação tem que se enquadrar numa dessas duas categorias, do certo e do errado. E aí a pena vai ser aplicada. Hoje nós temos, em São Paulo não morre mais ninguém nas cadeias, ninguém morre, todos são julgados, eles têm um sistema de saúde, um sistema jurídico paralelo. A primeira instância qual é? Eu me desentendo com um outro preso, e ele disse, bom, então vocês não estão chegando à conclusão, vocês têm que ir para as ideias. Ir para as ideias significa reunir aquelas pessoas que estão ali na cadeia, que fazem parte do PCC, e nós vamos discutir. Eu vou explicar, o outro vai explicar, tudo com testemunhas, aí ele leva as testemunhas dele, eu levo as minhas testemunhas. Se puder resolver ali, tem este que é certo e outro que é errado, está resolvido. Está resolvido o problema. Eles dizem que nessa hora o importante é, eles mandam um relatório para os poderes centrais, contando o caso qual foi, e explicando que aquele que errou conscientizou, essa é a palavra que diz. Explicamos para o companheiro e ele conscientizou. Pronto, está resolvido o problema ali. Se for uma coisa mais complexa, aí passa para a instância superior. A instância superior é formada já por homens, na sua maioria, mas mulheres podem participar também. É feito por telefone e repete tudo outra vez. Tudo isso que eu estou dizendo que acontece dentro da cadeia, acontece na rua exatamente da mesma forma. E aí, essa instância superior vai discutir, e um julgamento pode durar dias até, 1 dia, 2 dias, 3 dias, nunca anos, como na nossa justiça. Mas, rapidamente, eles decidem.
Agora, se o erro foi tão grave que é passível de pena de morte, aí vai para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal fica nas cadeias ali do oeste de São Paulo, principalmente a penitenciária de Presidente Venceslau. E dali vem a solução definitiva. Então, esse sistema funciona em todos os níveis. E na rua é exatamente a mesma coisa. Então, nos bairros que são dominados pelo crime organizado, você não pode matar ninguém. Não pode matar ninguém se você não tiver autorização, porque ninguém é louco de fazer uma coisa contrária às leis locais. Então, é um poder paralelo que funciona espalhado por todas as comunidades, ou por grande número das comunidades que são dominadas por eles. E eu não vejo uma forma de como é que nós vamos combater isso? Porque nós estamos, de um lado, represando nas periferias uma grande massa de adolescentes. Esses adolescentes não têm possibilidade de melhorar de vida por conta própria, é muito difícil. E aí o crime organizado, o crime é o caminho, e o crime organizado é o caminho que dá poder ao adolescente. E essa é a realidade brasileira nesse momento. Isso faz parte, isso tem que ser levado em consideração pelo sistema de saúde, porque nós temos que achar uma forma de conseguir oferecer para esses jovens o que a sociedade o que o crime organizado não consegue oferecer. Enquanto eles são a única possibilidade de um trabalho digno, nós vamos perder essa guerra, não há como vencê-la de jeito nenhum. Então, eu não vejo isso com otimismo, porque eu não noto nenhuma ação no sentido de tentar modificar esse estado de coisas. Acho que a saúde no Brasil enfrenta agora um problema muito mais complexo do que no passado, porque as três principais causas de violência urbana, as três principais causas de mortalidade, eu repito, são as doenças cardiovasculares, o diabetes e a violência urbana. Na violência urbana, é responsável por essa expectativa de vida dos homens muito mais baixa do que as mulheres, né? Nós gostamos de dizer que nós somos o sexo forte, só que no Brasil a expectativa de vida de uma mulher é 7 anos a mais do que os homens. 7 anos a mais. Em todas as sociedades, a mulher vive mais, porque o organismo feminino é muito mais resistente, muito mais complexo do que o organismo masculino. Haja vista que a mulher pega uma célula nossa e constrói uma criança sozinha. Olha a complexidade disso. Pega uma célula nossa. O papel nosso na gravidez é irrelevante, não é? Irrelevante. A mulher faz tudo sozinha. Entregou essa célula para ela, ainda tem que ejacular 300 milhões, que elas são enjoadas, querem o mais apto. 5 mil estava bom, né? Aí elas fabricam a criança sozinha. Por isso que eu acho, sinceramente, vai aqui a opinião de um leigo, que os homens não deviam se meter nessa história. Gravidez é assunto para mulheres. Nós não temos nada com isso. Nós entramos com uma célula, e mesmo assim, a gente não tem certeza de que essa célula é nossa. Certeza absoluta, não. Precisa fazer um exame de DNA. Olha o vexame. Não, é meu filho. Então tira um sangue aqui que nós vamos fazer um exame de DNA. Eu acho que esse é um assunto feminino. São as mulheres que têm que decidir o que é melhor para o corpo delas. Não somos nós que vamos impor. Isso é uma forma de subjugar as mulheres. Dizer, tem que se comportar dessa maneira. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? Por só juízas para legislar nessa questão da gravidez. Muito bem, mas nós temos essa população toda que vai morrer disso, vai morrer do coração, de câncer, ou vai morrer pela violência. Como é que nós atacamos esses problemas todos? Eu só vejo que nós temos uma saída única, é a prevenção. Mas é difícil mudar o estilo de vida das pessoas. É difícil, mas não é impossível. Vou dar o exemplo do cigarro. Na minha geração, quando eu era adolescente, 60% dos adultos com mais de 15 anos fumavam. 60%. Sabe quantos fumam hoje? No Brasil, pouquinho menos do que 10%.
Pô, pensa que é isso. Imagina se 60% dos adultos fumassem no Brasil hoje. 60%, quebrava o sistema de saúde completamente com as complicações provocadas pelo cigarro. É a pior dependência de droga que existe. Eu fico louco quando eu escuto as pessoas dizerem o hábito de fumar. Hábito? Hábito é começar a barba pelo lado direito. Isso é hábito. Fumar é dependência de droga. E a única droga que dá uma crise de abstinência em minutos é a nicotina. Eu vejo nas cadeias há anos, as pessoas largam do crack e não largam do cigarro. Mais fácil largar do crack do que largar do cigarro. O craqueiro não pode ficar no meio ali onde ele está, não pode ver a droga, não pode ver ninguém sob o efeito da droga, mas tira de lá, põe em outro lugar, ele esquece. Eu vejo as meninas são presas na Cracolândia ali, vêm para a cadeia, não tem crack, elas param, mas não conseguem parar de fumar de jeito nenhum. E aí nós temos uma droga com essas características e nós conseguimos reduzir a prevalência do cigarro a esses níveis que nós temos hoje. É muita gente ainda, são 10% dos adultos, daqui a uns 17, 18 milhões de fumantes no Brasil. O número é muito grande, mas é um avanço enorme. E como é que aconteceu esse avanço? Foi o governo investindo em campanhas publicitárias? Não. Nos Estados Unidos investiram bilhões de dólares em campanhas publicitárias. Bilhões. E investem ainda. Eu, em maio, estava num congresso lá, nos jornais traziam lá, estavam vibrando porque reduziram a prevalência do cigarro para 15%. Os americanos fumam 50% mais do que a gente. E, no entanto, investiram bilhões em campanhas publicitárias. O que fez isso aqui no Brasil? Pusemos aquelas imagens horríveis no maço de cigarro. O Canadá fez isso no início dos anos 90. Proibimos propaganda na televisão. Proibimos, no ano 2000. A Suécia fez isso na década de 70. Tudo que nós fizemos aqui foi feito em outros países. A diferença nossa qual foi? Eu acho que a única razão é a existência de redes de televisão que cobrem o país inteiro. São redes com milhões e milhões de espectadores. E a informação transmitida para essas pessoas sobre o cigarro, nós conseguimos provocar essa redução. E transformamos uma dependência de droga que era glamourizada pela publicidade, transformamos isso no que ela realmente é, uma dependência de droga. E hoje as pessoas que fumam têm vergonha da situação em que se encontram. Quer dizer, é possível você conseguir modificar hábitos da população de um modo geral. É possível dizer que as pessoas têm que andar, que têm que se movimentar, que é a forma de você se prevenir. Se existe uma panaceia moderna, comparada àquelas dos tempos antigos, que se dava para todas as doenças o mesmo remédio, é a atividade física. A atividade física é o grande diferencial, porque previne uma quantidade enorme de doenças. E mesmo nas doenças que ela não consegue prevenir, um estado físico, você mais preparado fisicamente, tem condição de suportar melhor. Acho que cheguei no final, né, doutora? Muito obrigado, gente. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, silêncio. Pois não. Nós estamos entusiasmados e com a reflexão do problema da questão social brasileira e a saúde pública nesse cenário tão desigual, a desafiar de nós a adoção de políticas públicas para a concretização do pacto social que nós firmamos com a Constituição Federal de 1988. Isso é um desafio para todos nós, para o futuro, para que nós possamos deixar por vir uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada e, sobretudo, mais feliz. É algo realmente um cancro social que nós temos que extirpar da sociedade brasileira. Esse nosso projeto sobre as metas que irão nos
nortear para o ano de 2019 diz respeito à própria preparação de todo esse conteúdo programático e dessa política de metas nossas para esse nosso desafio nessa formulação das metas nacionais. Como se trata, e a minha passagem por aqui não é nem invasão, nem ocupação, mas apenas uma terceirização momentânea, eu naturalmente passo ao cerimonial para as comunicações de estilo. Agradecendo a todos, a vinda de todos e, naturalmente, a seriedade com que nós iremos, doravante, discutir até novembro essa política de meta que norteará o judiciário brasileiro nesse cenário em que nós vivemos. Muito obrigado, eu passo ao cerimonial. Senhoras e senhores, com a devida autorização, está encerrada esta solenidade de abertura e de apresentação da palestra Saúde como Direito.